Eu era cego e agora vejo. Essa é a expressão de um homem cego de nascença que foi curado por Jesus. Boa noite a todos vocês. Estamos aqui com esse encontro com Deus. O estudo de hoje está baseado em João capítulo 9, versículo 25. Na realidade, o capítulo todo. É um capítulo muito interessante porque é a cura de um cego que declara crer no Senhor Jesus, e logo depois, no capítulo 10, quando Jesus fala sobre o bom pastor, ele vai falar que o bom pastor é ouvido por suas ovelhas. E esse cego, ele não tinha, vamos dizer, visto Jesus até que ele foi curado. Ele foi curado de uma forma muito estranha, porque Jesus cuspiu no chão, fez aquele lodo, colocou nos olhos dele, disse: vá lá no tanque de Siloé e lá você se lava. E foi lá que ele ficou vendo. Interessante, né? Lá que ele começou a ver. Então ele só ouvia a voz de Jesus. Faça isso, faça aquilo, vá lá, se lave e tal. E ele obedeceu a voz. E logo no capítulo seguinte, capítulo 10 de João, Jesus fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Muito interessante esse detalhe que vem entre João 9 e João 10. Então aí está o texto de hoje. João capítulo 9, versículo 25. Diz assim: ele retrucou: se é pecador, não sei. Falando a respeito de Jesus. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Eu era cego e agora vejo. Essa é a declaração desse homem, de uma simplicidade muito grande diante de um momento bastante turbulento. Ele corria o risco de ser expulso da sinagoga e de fato foi. Os pais tinham o mesmo medo, os discípulos interferiram, os fariseus interferiram, e assim naquele debate todo, esse moço é colocado no meio dessa discussão, e ele começa até a dizer: olha, tô achando que vocês querem crer nele, não é possível. E eles então expulsam esse moço da sinagoga. Era algo que os pais dele não queriam experimentar. Então, esse é o texto de hoje, essa resposta desse homem. Doutora Eliana, tudo bem? Aguinaldo, Sônia Fortini, a Ana Cláudia, Flávia, muito bom. Deus abençoe todos vocês, eles estão chegando e eu vou continuar porque nós vamos, já são 7 horas e nós vamos dar início à nossa doxologia, nossa oração, e aí então vamos partir para o estudo bíblico. O texto de hoje, João capítulo 9, versículo 25, esse cego, ex-cego curado, ao Francisco Bueno aí também, que diz: se é pecador, se Jesus é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Vamos então cantar a doxologia e depois então orar, tá certo? Para dar início ao nosso estudo da palavra hoje. Abra sua Bíblia em João capítulo 9. Tô vendo a Nalva lá de Natal, Santa Neza, olha que legal, todos chegando. Para mim é uma alegria muito grande contar com a presença de vocês. Depois esse vídeo vai para a internet e as pessoas têm acesso a ele. É uma alegria muito grande poder abrir a palavra toda quinta-feira às 7 horas e compartilhar com vocês um pouco desse conteúdo maravilhoso que é a palavra de Deus. Estamos no Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo 9. A Deus Supremo, Criador, vós anjos e homens, dai louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, a Deus Espírito, glória dai. Vamos orar
Vamos falar com Deus, pedir a direção. Boa noite, Lauro, Claudete está aí também. Deus abençoe, queridos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos novamente diante de Ti, pedindo que o Senhor ilumine as nossas mentes, para que possamos entender quem é Jesus, o nosso Salvador, o Senhor das nossas vidas, aquele que morreu na cruz e ressuscitou, o único capaz de nos levar ao Pai e de nos abrir a porta para o céu, porque Ele mesmo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a chave para mim, para estar na presença de Deus. E eu quero, Senhor, hoje, pela Tua graça e misericórdia, explicar isso para aqueles que estão ouvindo essa palavra. Te peço isso no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Muito bem. Eu era cego e agora vejo. O que está acontecendo aqui? Jesus Cristo se encontra com um homem, um jovem, cego de nascença. Isso acontece no sábado. O sábado era um dia especial para os judeus. Como Deus dizia que no sétimo dia descansarás, eles interpretavam esse descanso como não fazer nada. Eles tinham normas muito rigorosas com relação à guarda do sábado. E eles achavam que Jesus não poderia curar no sábado. Então eles chamam Jesus, nesse capítulo, de pecador. Deus não atende pecadores. Como é que vocês estão dizendo que ele foi curado da parte de Deus? Ele não foi da parte de Deus. Então tem todo um debate em relação a esse assunto. Mas esse moço, ele cego, chega perante Jesus e Jesus olha para ele e diz: eu vou curar você. O que Jesus faz? Cospe no chão, faz um lodo, um barro, com aquele cuspe. É um milagre bem nojento, né? Vamos dizer assim. Porque ele pega aquele lodo, coloca no olho dele e fala: olha, vá lá se lavar no tanque de Siloé. Você vai lá, joga água nos olhos, se limpe e você verá. Ele foi em obediência à voz, ao comando de Jesus. Ele foi e se lavou e começou a ver. Ele só tinha a voz de Jesus como a referência. E Jesus então manda que ele vá lá e ele volta curado, volta enxergando. Isso causa uma grande confusão. Nós vamos ver isso mais além. Mas isso é importante porque a partir dessa experiência que ele tem com Deus, ele então entrega-se a Jesus. Chega um momento no final do capítulo, quando ele fala, né? Ele declara, ele diz assim, Jesus, né, se encontra com ele depois de toda a confusão, e Jesus fala assim: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Olha aí, ele estava meio confuso com relação à imagem de Jesus. Ele conhecia a voz, mas não conhecia a pessoa de Jesus. E Jesus disse: sou eu que você tem visto agora, é quem fala contigo. E aí esse texto fala assim: então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Eu creio, Senhor, e o adorou. Muito bonito, porque aqui naquele instante Jesus tem uma palavra para todos os outros. Ele fala: olha, eu vim para este mundo, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Porque os fariseus falaram: peraí, nós enxergamos muito bem, o Senhor não é o Messias, né? Ele fala assim: alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis nós vemos, subsiste o vosso pecado. Então Jesus usa essa metáfora de enxergar ou não enxergar, dar vista ao cego, para aquele eu e você que podemos ver a Jesus. Se eu falasse: não, eu não preciso de Jesus, eu digo que vejo, eu tenho uma consciência de que Jesus não é Deus, logo, já que eu estou afirmando que vendo não acredito em Deus, eu sou cego.
E Jesus então diz, olha, eu vim aqui para os que veem e se tornem cegos, e os cegos voltem a ver. Então é muito interessante toda essa metáfora utilizada aqui nessa cura, na cura desse homem que era um cego de nascença. Isso é muito importante, o fato de ter sido um cego de nascença, porque algumas pessoas entendem que o pecado tem uma repercussão nos parentes. Então, vejam que interessante, logo no início do capítulo 9, os próprios discípulos chegam para Jesus e perguntam, Senhor Jesus, esse homem que está cego, é cego de nascença, ou seja, ele não fez nada para merecer estar cego. Esse homem, ele pecou ou os pais dele pecaram? E Jesus responde, nem ele nem os pais, mas para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. Olha que interessante. Então, Jesus orienta os seus discípulos para dizer, não, essa cegueira, esse defeito físico, essa deficiência que ele carrega, não tem nenhuma relação com o pecado. Ele não está assim porque pecou ou seus pais pecaram. Não há uma punição, uma vingança divina aqui. Não. Ele está assim para a glória de Deus. E logo depois, Jesus vai demonstrar a glória de Deus na cura desse homem. É muito interessante essa passagem. Muito bem. Quais são as lições que nós precisamos tirar dessa passagem? Em primeiro lugar, o poder da experiência pessoal. A experiência religiosa, ela é muito importante, porque a partir do momento que você tem um encontro pessoal com Jesus, a partir do momento que você tem uma experiência pessoal, ninguém pode tirar de você essa experiência. Quando eu passo por uma experiência de conversão, uma experiência de cura, uma experiência de oração, uma experiência de entendimento, quando eu me vejo na presença de Deus, passando por um livramento, passando por uma situação de intervenção divina na minha vida, ninguém tira isso de mim. Estou vendo aqui a Eva, de Jundiaí, estou vendo a Daniela de Vargem Grande. Um abraço para vocês, queridos. Muitos na Bíblia passaram por experiências diretas com Deus. E essa experiência define a nossa vida. Se você pensar, por exemplo, Abraão teve várias experiências com Deus. De repente ele ouviu Deus chamando ele de Ur dos Caldeus, vá para a terra que te mostrarei, e ele vai para Israel. E Abraão teve um filho na sua velhice. Abraão passou por experiências maravilhosas de livramento. Quem é que tira de Abraão essa experiência? Ninguém. Jacó, a Bíblia diz que Jacó, cujo nome significa enganador, passou por uma luta com Deus no vale de Jaboque. E lá ele lutou com Deus, ao ponto de Deus ferir a perna dele. E ele sair dali mancando pelo resto da vida. Jacó mancou depois daquela experiência, daquele encontro com Deus. Quem é que vai tirar isso de Jacó? Ninguém. Se você pensar nos discípulos, podemos falar vários milagres, os discípulos que participaram da multiplicação dos pães, da cura deste cego, participaram de várias outras curas, inclusive depois o próprio Pedro passa por uma experiência de cura de um aleijado que estava na porta do templo. Então você tem várias experiências, a multiplicação dos pães, você tem vários milagres, várias situações. Aquela mulher com um fluxo de sangue que toca na orla das vestes de Jesus e é curada. Aquela mãe que vem pedindo socorro para a filha endemoniada e Jesus a cura. O Jairo pedindo pelo seu filho, pela sua filha, e assim como Deus opera e ressuscita aquela menina, todas as experiências pessoais com Deus, essas experiências são impossíveis de ser refutadas. Quando eu dou testemunho de Deus, eu dou testemunho da minha experiência. Quando eu falo que eu um dia, aos 17 anos, tive a minha experiência pessoal com Jesus, depois de um culto aqui na igreja presbiteriana, fui abordado por um amigo, Carlos Martins, que é o pai aqui do Marcos, que mora aqui, meu vizinho,
né? E ele então fala comigo de entregar a minha vida a Jesus. Eu já cansado de ser um filho rebelde, mal criado, um filho que não obedecia a Deus e não obedecia aos pais, eu falei, não, eu quero entregar, quero mudar de vida. Ali Deus tocou no meu coração e tomei uma decisão. Essa decisão não vai mudar nunca. Essa foi a experiência definitiva na minha vida. Assim como esse moço que foi tocado de uma forma tão poderosa por Jesus, curado de uma forma tão espetacular, esse moço jamais poderia negar a experiência. Tanto é que quando ele é abordado pelos fariseus, pelos próprios pais, né, por aqueles que estavam ali, os vizinhos, que estavam ali olhando, observando e achando que tinha alguma coisa estranha, o que é isso? O que está acontecendo? Você não pode acreditar nesse homem, não é possível que você vai acreditar que esse homem é o Messias. Esse homem é um pecador, está curando no sábado, é proibido fazer isso no sábado. E a resposta foi, se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei. E ele conta a experiência dele. Isso é a importância, o poder, a relevância da experiência pessoal com Deus. Nós precisamos ter experiências pessoais com o Senhor Jesus. Não é o que o meu pai falou, não o que a minha mãe falou, o que o meu amigo, meu pastor, meu irmão. Não, eu quero ter as experiências que vão marcar a minha vida. A experiência religiosa genuína, verdadeira, mexe com o meu coração e muda totalmente a minha atitude, fortalece a minha fé, me deixa confiante. Se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Essa é a declaração desse homem que foi curado, cego de nascença, que foi curado por Jesus. Era o seu testemunho pessoal, muito simples, muito sem conhecimento. Ele nem tinha tido ainda um contato visual com Jesus, porque a cegueira dele passou depois que ele se lavou no tanque de Siloé. Aí quando ele volta e Jesus o aborda, você crê? Ele fala, quem é ele para que eu possa crer? Sou eu que estou na sua frente. E ele reconhece a voz, reconhece Jesus, cai prostrado aos pés de Jesus, o adora e diz, eu creio, Senhor. E os fariseus que não creram, que ficaram tentando desacreditar a experiência que ele teve com Jesus, foram chamados por Jesus de cegos, embora eles tivessem pleno controle da sua visão. Então, em primeiro lugar, a lição que nós temos que aprender aqui é que eu preciso ter a minha experiência pessoal com Deus. Eu preciso ter um encontro com Jesus. Eu preciso nutrir a minha alma, a minha vida, a minha caminhada com Deus através de experiências pessoais, não de coisas que eu estou contando, coisas que eu vivi, coisas que eu participei, que eu vi acontecerem. Então, o poder, a relevância da experiência pessoal foi o que moveu esse jovem que tinha acabado de ganhar a visão por uma ação miraculosa de Jesus na sua vida. Em segundo lugar, nós precisamos entender que a oposição do mundo, ela existe. E nós vamos ver aqui essa oposição nesse capítulo. Veja lá depois, leia o capítulo todo, o capítulo 9 de João. Eu estou me baseando no versículo 25 para ser mais curto, mas se você pegar o capítulo inteiro, ele começa desde a cegueira do jovem até a conversão desse jovem e a repreensão de Jesus aos fariseus. Mas a oposição, ela acontece. Vamos pensar assim, vocês querem ver? Quando esse moço se apresentou cego perante Jesus, o que os discípulos fizeram foi perguntar para Jesus quem pecou. Eles queriam um debate teológico. Quem pecou, ele ou seus pais, para que ele pudesse carregar esse pecado, ou essa condenação, esse castigo? Ele é cego por castigo, ele está merecendo ser cego, ele fez alguma coisa errada, mas ele nasceu cego. Então quem pecou de Jesus? Olha que interessante. Ele ou seus pais? E Jesus diz, nem ele nem os pais, como eu já falei. Nem ele nem os pais. Essa cegueira que ele tem não tem relação nenhuma a pecado. Como muitas vezes nós achamos, devia estar sofrendo porque pecou. O fulano tem um problema no corpo físico, no corpo, porque ele está carregando alguma coisa.
O texto fala, não, nem ele nem os pais, mas para que nele se manifeste a glória de Deus. Então a oposição veio aqui no caso dos próprios discípulos. Veio oposição também dos vizinhos, porque os vizinhos também não quiseram se envolver. Quando esse moço voltou à visão, e os fariseus, irritados com aquilo, irritados com a manifestação do poder de Jesus, querendo desacreditar aquele milagre e a própria experiência do ex-cego, eles começaram a buscar confirmação se ele de fato era nascido cego, se aquilo tinha sido realmente um milagre. Foram lá para tentar avaliar a situação, só que eles eram contrários a Jesus, e eles não poderiam admitir que Jesus tinha feito aquele milagre. Então você vê, os discípulos partem para um debate teológico. Os vizinhos, sim, ele é, mas não queremos nos envolver. Os próprios pais, quando perguntaram para os pais, trouxeram os pais para que os pais dessem testemunho sobre a cegueira do filho. Eles disseram, olha, de fato ele era cego, mas como ele chegou a ver, não entendo, não sei nada, não quero me envolver. Os pais responderam assim, olha, quer saber? Ele é maior de idade, ele que diga, nós não vamos nos envolver. E o texto fala que os pais tinham medo de serem expulsos da sinagoga, porque os fariseus já tinham dito que se alguém confessasse que Jesus era o Messias, o Cristo, ele seria expulso da sinagoga. Então, para não romper com a religião, os vizinhos, os próprios pais, não quiseram se comprometer e disseram, olha, ele está aí, ele é maior de idade, ele pode falar por si mesmo, perguntem para ele. Aí, de fato, caíram para cima dele. Então começaram a argumentar, peraí, você voltou à visão como? O que é isso que aconteceu? É impossível isso acontecer num sábado. Essa cura num sábado é ilegítima. Ela não deveria acontecer. Ele é um embusteiro. Ele está fazendo isso como um ato de rebeldia a Deus, porque o sábado é para descanso e ele está, entre aspas, trabalhando, ele está curando. Ele não poderia fazer isso. Então aí, quando eles confrontam esse moço e falam assim, olha, ele é pecador, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. E aí a resposta dele é, se é pecador, não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Então nós temos em primeiro lugar, como uma primeira lição, o poder da experiência pessoal. Busque ter a sua própria experiência com Deus. Ajoelhe-se ao lado da sua cama, busque o Senhor, fale com Deus, esteja na presença de Deus e cave essa experiência por si mesmo. Busque estar na presença de Deus, para que você tenha a sua própria experiência para contar. Entregue a sua vida ao Senhor, experimente o amor de Deus na sua vida. Em segundo, saiba que virão as oposições, as pessoas vão se levantar. Quantas pessoas não falam mal de mim porque eu tenho posicionamentos bíblicos, eu tenho posicionamentos de acordo com a palavra, em várias situações, não quero entrar aqui em detalhes, mas eu tenho opiniões que geram nos outros uma certa rebeldia, uma certa oposição. Eu tenho enfrentado isso, e você também que tem uma posição ao lado do Senhor Jesus, você também vai ter oposição. A partir do momento que você se posiciona ao lado de Jesus, o próprio Jesus fala, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mateus capítulo 5 vai falar que nós seremos perseguidos por causa do seu nome, nós seremos perseguidos por causa da sua justiça. Então não é possível você ser um crente autêntico e estar de bem com todo mundo. Não, há aquelas pessoas que não gostam de Jesus, que odeiam Jesus, que se opõem ao ensino de Jesus e que se oporão a você, como se opõem a mim quando eu me posiciono em algumas questões bíblicas, teológicas, que estão claras na Escritura. Não vou entrar aqui nos detalhes, mas posso afirmar para você que você, como cristão, já enfrentou, eu também enfrento a oposição. E aqui esse jovem enfrentou a oposição também. Uma certa oposição dos discípulos, dos vizinhos, dos pais e principalmente dos fariseus, ao ponto de quererem expulsá-lo
da sinagoga e de fato o expulsaram, até que ele teve um encontro com o Senhor Jesus. Então, em primeiro lugar, tenha a sua experiência própria com o Senhor Jesus. Ela é poderosa, revolucionária. Em segundo lugar, espere oposição. É óbvio que você será respeitado por aqueles que respeitam a palavra, que respeitam a Deus, que amam a Jesus. Mas aqueles que têm ódio de Jesus, ódio da sua palavra, criticam a verdade do Evangelho, terão em você uma oposição e se oporão a você, não tem como fugir disso. E por fim, a simplicidade da fé. Muito interessante observar que esse moço tinha pouco conhecimento de Jesus. A gente se engana pensando que é necessário ter um profundo conhecimento de Deus para você ser salvo. Não, não é. Você se lembra daquele ladrão na cruz? Ao lado de Jesus e do seu colega, disse assim: olha, eu sou pecador. Falei sobre isso na quinta-feira passada. Eu sou pecador, nós estamos aqui porque merecemos. Esse não cometeu mal algum. Lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. E Jesus declara: hoje estarás comigo no paraíso. Que conhecimento esse moço tinha de justificação pela fé, de trindade, de batismo? Não tinha nada, nem passou por nada disso. A simples menção de crer, de confiar, de pedir socorro, de clamar ajuda para Jesus, deu para ele acesso ao céu, porque quem salva não é a doutrina, não é o seu profundo conhecimento das coisas, mas é a pessoa do Senhor Jesus. A vida está no Filho. Quem tem o Filho tem a vida, mesmo não sabendo muitas coisas. Nesse caso, esse moço, quando quiseram travar com ele um debate teológico sobre Jesus, ele falou: olha, eu nem sei dizer, porque é sábado, ele fez isso. Uma coisa eu posso dizer, eu era cego e agora vejo. Então a experiência dele foi uma experiência muito simples, uma experiência muito pura, uma experiência muito desinformada, mas de plena confiança naquele que o curou. É isso que você precisa. Você não precisa: mas eu não conheço tudo, pastor, não posso entregar minha vida porque eu não sei tudo. E não vai saber. Ninguém sabe tudo. Eu não sei tudo, não conheço Jesus. A minha experiência com Jesus é diferente da sua, mas a minha experiência, por mais longa que seja, porque eu estou com quase 70 anos e eu entreguei a minha vida a Jesus com 17 anos, não quer dizer que eu tenha um profundo conhecimento de Jesus, porque a própria Bíblia diz que só teremos esse conhecimento quando o enxergarmos face a face no céu. Quando tivermos um corpo glorificado, formos levados por ele para o céu e lá haveremos de vê-lo face a face, e ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima, e ele vai nos consolar, vai nos ensinar. Ali sim teremos o conhecimento que nós precisamos para entender a grandiosidade do Senhor Jesus. Hoje, a nossa experiência é uma experiência simples, uma experiência básica, e nesse caso muito mais básica ainda, porque ele mal tinha conhecimento pessoal, visual de Jesus. Quando Jesus pergunta para ele: você crê? Ele falou: mas quem é ele para que eu creia? E ele fala: sou eu que falo com você, eu que estou aqui, eu sou aquele que te curou, eu sou o Messias. E ele então se prostra e adora a Jesus, e ele ali experimenta a maior cura da sua vida, que não era a cura dos seus olhos, a cura da sua cegueira espiritual. Tanto é que Jesus Cristo se dirige aos fariseus que se opunham a ele e diz: vocês que se dizem pessoas que veem, vocês são cegos, vocês não entendem. Se você for para Paulo, 1 Coríntios capítulo 4, ele fala sobre isso, que quanto ao mundo, ele tem a sua percepção, a sua visão embaçada por causa do inimigo. Eles têm uma mente embotada, porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos,
para que não lhes resplandeça a glória de Cristo. Eles não percebem. Estamos falando de Jesus há 2000 anos. Estamos falando do poder de Jesus que dividiu a história, seus milagres. Se você pegar a Bíblia, são 36 milagres relatados na Bíblia, mas não são só estes, porque lá em João capítulo 20, diz lá, muitos outros sinais Jesus fez aqui neste mundo. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo e crendo tenhais vida em seu nome. Então os milagres tinham uma finalidade, mostrar o poder, a autoridade, a divindade desse Jesus maravilhoso que se manifestou no mundo, cheio de glória, de graça e de verdade, e manifestou o evangelho a todos nós. É maravilhoso. E esse homem cego, na sua simplicidade, que voltou a ver, na sua inocência, na sua ingenuidade, deu aquele testemunho forte para os opositores de Jesus. Se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. E ele teve a sua experiência com o Senhor Jesus. A experiência transforma a minha vida. Por isso que é importante que você tenha a sua própria experiência ao lado do Senhor Jesus. E também o mundo pode até questionar essa sua experiência, mas ela não sai da sua vida. Você vai declarar aquilo que Deus fez no seu coração. A lucidez do entendimento do Evangelho, que você é pecador, que Jesus morreu na cruz por você. Você vai contar isso, porque não tem como alguém tirar de você a sua experiência pessoal. Essa oposição não consegue remover aquilo que Deus construiu no seu coração. E por fim, a nossa fé é uma fé simples. Eu não tenho todas as respostas, eu não sei de tudo, não tenho condição de explicar Deus, pelo amor. Eu sou um ser humano limitado, como é que eu, à parte, vou tentar explicar o todo? Não tem como. Eu posso apenas dar testemunho daquilo que Deus fez por mim. Eu era pecador, eu era resistente, eu era rebelde, eu era um filho que não gostava das coisas da igreja, eu era um filho que não lia a Bíblia, sendo instruído dentro de casa a amar a Jesus. Eu tinha raiva de Jesus, tinha raiva da igreja, mas ao ser tocado pelo Senhor Jesus, ali ao lado da igreja presbiteriana de Casa Branca, a minha atitude mudou e eu conto essa experiência pessoal desde aquela época. É claro que eu tenho outras experiências de livramento, experiências de conversões, de curas. Eu poderia falar de coisas, de pessoas que já foram curadas pelo poder da oração, através do meu ministério. Eu poderia falar de situações específicas onde Deus me livrou, me ajudou, me sustentou. Eu poderia contar muitas experiências, porque depois daquela experiência com Jesus, seguiram-se várias experiências até o dia de hoje. E Deus, na sua graça e misericórdia, tem manifestado o seu poder na minha vida, como Ele manifesta também na sua. Você pode ter uma experiência com Jesus se você entregar o seu coração a Ele. Você não espere ter uma vida fácil, é provável que você seja perseguido, rejeitado, não tem problema. Esse jovem cego curado também passou pela mesma situação. E por fim, a sua fé, apesar de você não ser um doutor, não saiba tudo, não conheça tudo como eu, você pode dar testemunho daquilo que Deus fez no seu coração. O que mais que eu posso dizer para você? Assim como aquele jovem cego que teve a sua cura, se prostrou aos pés de Jesus e se entregou a Ele, o adorou, assim como aconteceu comigo, espero que aconteça com você. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Amém? Essa é a palavra de hoje para você. Como aquele cego, deixe Deus tirar as escamas dos seus olhos, deixe Ele curar a sua visão. Veja Jesus como Ele é, o Senhor e o Salvador da sua vida. Entregue a sua vida a Jesus nessa hora, não deixe para amanhã. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, trazemos a Tua palavra com a maior fidelidade possível,
para que as pessoas possam entender que Jesus Cristo é o Senhor e, crendo, tenham vida no seu nome. Que o milagre da salvação, o maior milagre que pode acontecer na nossa vida, o milagre da nossa salvação, tendo nosso nome inscrito no livro da vida para a eternidade, possa acontecer no coração de quem está me ouvindo, daqueles que vão ouvir essa mensagem, que eles não deixem para depois, que eles entreguem a sua vida ao Senhor Jesus e tenham a sua experiência pessoal com Jesus. Te adoramos, Senhor, nessa hora. Colocamos as nossas vidas mais uma vez diante de Ti, no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós e conosco permaneça agora e para todo o sempre. Amém. Vamos cantar o Amém Tríplice para a gente encerrar o nosso momento juntos. Amém significa assim seja. Amém, 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 Senhor. Eu creio em Ti, Senhor Jesus. Cante comigo. Estou vendo aqui João Henrique, o Lauro, Daniela, Adriana. Deus os abençoe, queridos. Amém, amém, amém. Por favor, compartilhe essa live no seu Facebook, que muitas pessoas possam ter acesso a essa palavra. Um abraço, Daniela. Abraço Flávia, Lauro, Ana Lúcia, minha querida, Aguinaldo. Deus abençoe a todos vocês. Um forte abraço, fiquem com Deus até quarta-feira que vem. Daniela, continua aí meu desafio. Quero te ver lá na igreja domingo, se Deus quiser. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus até quinta-feira que vem.